Faz aqui para mais um vídeo, para mais uma aula sobre o SPED fiscal. Chegamos agora na nossa 22ª aula, onde nós vamos falar sobre o registro C400 e filhos. Quem está por aí, deixa eu ver aqui, comenta aí no chat para mim quem é que está por aí. Tem muito novato, tem veterano. Quem já estiver aqui me assistindo há um bom tempo, já assistiu pelo menos uma live, coloca aí hashtag veterano. Quem estiver aqui pela primeira vez, nunca me viu na vida, a primeira aula que eu assisti minha, coloca aí hashtag novato, para eu saber quem é que está aqui. Também vou pedir para vocês me dizerem aí como é que está o áudio, como é que está a imagem, para a gente começar a nossa aula e saber que está tudo ok, que vocês vão estar me ouvindo bem e vendo as informações. Betânia já chegou aqui. Olá Betânia, boa noite, bem-vinda. Quem mais? Bom, tudo ok aqui com a transmissão. Beleza? Quem mais está por aí? Igor Teixeira, boa noite Igor, bem-vindo meu irmão. Veterana, Betânia Lopes, maravilha. Áudio e imagem ok, perfeito, maravilha, de bola. O pessoal está meio tímido hoje aí. Bom, já que está ok o áudio e o vídeo, eu vou tirar aqui meu fone. Também escuta aqui no começo da live para ter certeza. Ver se mais alguém se pronuncia aí. Maurício Ribeiro, boa noite Maurício, bem-vindo. Então sem mais delongas, vamos lá fazer nossa aula. É o seguinte, essa aula eu acho que ela vai ficar, se eu tentasse fazer o registro C400 todo, nessa aula ia ficar muito corrido para fazer 1 hora, ou ia ficar muito tempo para fazer em 2 horas. Então eu resolvi fazer ela em 2 partes. Hoje a gente vai fazer a parte 1, e eu vou ver até onde faz sentido a gente continuar. E na semana que vem a gente finaliza esse registro C400 e filhos e parte para o C500, certo? Gente nova aqui, Ana Cristina, boa noite do Rio de Janeiro, bem-vinda Ana Cristina. Simone Maria de Nascimento, boa noite Simone, bem-vinda. Então é isso, tá? A gente vai ver hoje a primeira parte, algo em torno de 1 hora, 1 hora e 10, e aí semana que vem a gente finaliza esse registro C400 do SPED fiscal. Marta Michel, boa noite Marta, bem-vinda. Deve ser, acho que Marta é nova, nunca vi esse nome aqui. Ana Cristina já vi. Bom, então beleza, vamos iniciar aqui a nossa transmissão, a nossa live de hoje, falando sobre o registro 1400. O que ele traz pra gente, o que ele reserva, né? Quem não sabe aí, o registro 1400 ele tem o objetivo de identificar os equipamentos da DSF que devem ser informados por todos os contribuintes que utilizem esses equipamentos na emissão de seus documentos fiscais. E aí a gente escritura alguns documentos nesse registro C400. São basicamente 3 registros. O documentos, né? O documento, deixa eu buscar minha pesca aqui. Documento 02, que é a nota fiscal de consumidor, né? Em FVC. O 2D, que é a nota fiscal, que é o cupom fiscal, né? Que é emitido por ECF. E o 60, se não me engano, também é o cupom fiscal emitido por... deu branco aqui agora, esqueci. Daqui a pouco a gente vai ver isso mais aprofundadamente. Bom, então, basicamente a gente vai escriturar aqui cupons fiscais, né? A gente viu na aula anterior o registro C300 e C350, que foi onde nós escrituramos as notas fiscais modelo D1, né? E aí ela aparece aqui novamente nesse registro C400, mas mais comum você escriturar realmente no C300 ou C350. Temos algumas informações relevantes sobre o registro C400, além da estruturação dos modelos, né, 2, 2D e 60, a gente tem uma informação interessante ali no campo número caixa atribuído ao ICF. Então você tem, quando você abre o C400, você vai cadastrar primeiro o equipamento, aquele equipamento que você vai emitir os cupons fiscais. E lá dentro você também vai colocar o número do cupom, o número caixa, na verdade, que está utilizando aquele equipamento. Eu vou já compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar como é esse processo. Compartilha a tela. Vamos lá. Então a gente vem aqui, editar a escrituração.
caímos aqui na aba tem a aba de relatórios, né? A gente tem aqui a aba de escrituração, e aqui a gente vai buscar o registro C400. Então a gente já viu C100, C300, C350, estamos aqui no C400 e ainda tem tudo isso aqui para a gente ver nas próximas aulas. Então aqui o C400, é aqui que eu vou escriturar as minhas notas fiscais de venda ao consumidor, como está escrito aqui, certo? Então aqui eu posso escriturar nota fiscal de venda ao consumidor, cupom fiscal emitido por SF e CFE-SF, é o cupom fiscal eletrônico, né? Então eu fiz alguns testes aqui nesse registro para nota fiscal de venda ao consumidor e cupom fiscal eletrônico SF. Então a gente viu na aula passada esse registro, o C300 e o C350, e hoje vamos continuar aqui no C400. Esse registro aqui, o registro C400, é onde a gente vai cadastrar o equipamento, né, que a gente está emitindo o nosso cupom fiscal. Então nesse caso aqui, ó, a gente tem um modelo do equipamento, geralmente ele tem letras e números, fica ali no rodapé do cupom, da redução Z, tem um número de série do equipamento e tem um número do caixa. Então tem uma informação bem interessante com respeito a esse número do caixa aqui que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho. Então, o registro C400 é basicamente isso. Você vai colocar as informações do equipamento que vai emitir o cupom fiscal, certo? Então vamos voltar aqui. Qual é essa informação aqui relevante que a gente tem? Então diz, lá no guia prático diz o seguinte: o mesmo valor do campo SFCX, que é um caixa, né, do cupom do SF, não pode ser usado por dois equipamentos SF ao mesmo tempo. Contudo, aí vamos entender essa informação. O que é que ele está dizendo aqui? Eu não posso ter, digamos, eu tenho lá um estabelecimento que eu tenho 3 caixas. E eu não posso dizer, por exemplo, que eu tenho 3 caixas com o número 1. Então, geralmente vai ser o caixa 1, o caixa 2 ou o caixa 3, certo? Então, quando eu vou escriturar isso no expediente fiscal, eu não posso, né, eu não devo escriturar máquinas diferentes com o mesmo número de caixa. Eu sei que é uma prática até comum, né, das pessoas do mercado, das empresas, utilizarem sempre números diferentes para o caixa dos seus equipamentos, tá? Mas pela regra do guia prático da FD, é exatamente assim que tem que fazer mesmo. E aí ele complementa aqui dizendo o seguinte: contudo, se o uso de um número for cessado, ou seja, você parar de usar esse número, esse mesmo número pode ser atribuído a outro equipamento SF no período. Então, na prática, o que vai acontecer? Se você tiver mais de uma escrituração, deixa eu compartilhar aqui de novo e vamos ver aqui. Eu cadastrei esse, certo? Vou cadastrar mais um. Vou colocar um outro equipamento qualquer aqui. Vou colocar qualquer valor. Número de série, igual. E aqui, número do caixa. Então, eu não posso ter 2 equipamentos que tenham o mesmo número de caixa. Então, vai ter que ser caixa 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Se eu repetir o número aqui, vai acontecer alguma coisa? Eu vou ter algum erro no meu expediente fiscal? Não, não vai ter nenhum erro. Tá? Mas você está infringindo uma orientação que está lá no guia prático. Para provar para vocês que não vai ter erro, eu vou dar aqui um Ctrl M e a gente vai validar esse expediente fiscal para ver que realmente não vai aparecer nenhum erro. Apareceu um erro aqui, mas não é um erro relacionado àquilo que a gente está estudando agora. Tá? Esse erro aqui é porque eu criei um novo registro, esse aqui de baixo, porém eu não tenho nenhuma redução Z associada a ele. Então se eu tenho um cupom que não teve movimentação, por exemplo, um equipamento que não teve movimentação, então não tem por que eu informar. Na verdade eu até posso informar a redução Z. Deixa eu ver se a gente conseguiria informar aqui, por exemplo, sem movimento, com informação zerada. Zero aqui. E aí começa, né? Cada campinho desse que eu vou preenchendo, ele vai trazendo outros erros, porque são os registros filhos que eu não preenchi. Bom, como está tudo zerado lá na minha redução Z, né? Minha redução Z, registro C405, ele não me cobrou mais nenhum outro registro. Então, está tudo zerado aqui, não tem informação para apresentar, acabou por aqui, morreu. E eu não posso ter essa situação. Mas note que eu não tenho aqui no meu relatório nenhuma menção do PVA de que eu estou cometendo esse erro, estou cometendo esse equívoco. Né?
E realmente faz todo sentido, eu não posso ter um caixa que trabalha com 2 equipamentos SF. Então geralmente são caixas diferentes. Tá? Então, uma informação para a gente ficar atento aí. O número do caixa é sempre diferente aqui quando a gente for escriturar o nosso SPED fiscal. E aí seguindo, a gente vai agora para o próximo registro, que é exatamente o registro do C405 que a gente acabou de ver. Então, o que é esse registro C405, para que ele serve? Lá no Guia Prático ele fala que esse registro ele deve ser apresentado com as informações da redução Z de cada equipamento em funcionamento na data das operações de venda a qual se refere a redução. Então você vai, na prática, você vai escriturar uma redução Z para cada dia de operação. Então se você teve 31 dias de operação no mês, ou 30 ou 20 dias, você vai escriturar essa quantidade de reduções Z. Tá? Claro que levando em consideração que você teve movimentação naquele dia, né? Você vai no mercado, por exemplo, é comum você ver vários caixas fechados. Então, não necessariamente o caixa vai ser utilizado naquele dia. Então, se ele não vai ser utilizado, ele também não vai gerar informação e também não vai gerar reduçãozinha. Certo? Outra informação importante, né? Inclui todos os documentos fiscais totalizados na redução Z, inclusive as operações de venda realizadas durante o período de tolerância do equipamento SF. Então, o equipamento, o emissor de cupom fiscal, ele tem aí um chamado período de tolerância. As informações mais técnicas sobre como operacionalizar, né, como mexer com esse emissor de cupom fiscal, está lá no convênio ICMS 85 de 2001, se não me engano. Daqui mais para mais um pouquinho a gente vai ver essa legislação. Tem 2 convênios. Tem um convênio que estabelece como é que vai funcionar a sistemática do uso, né, do equipamento de emissor de cupom fiscal, e tem um outro convênio que alterou esse primeiro. Mas lá na frente eu vou dar para vocês as informações exatas, certo? Então, basicamente é isso. Esse registro C405 é onde eu vou escriturar a minha redução Z. E esse registro, eu tenho muita lembrança dele porque eu lancei muito o cupom fiscal, né? Não o cupom, mas a redução Z. Eu pegava a redução Z e ficava lançando lá no sistema para poder gerar o imposto do cliente. E depois, quando mudou para o SPED fiscal, era o registro que mais me dava dor de cabeça, porque exatamente isso, né? Eu fiz alguns testes aqui, deixei alguns registros já prontos para a gente ganhar tempo, mas eu vou fazer com vocês a experiência de fazer do zero esse registro C400 para vocês verem como ele é complicado, né? No sentido de que sempre que você mexe em alguma coisa, ele vai acabar gerando um erro, refletindo um erro em outro registro. Então isso acaba gerando muita confusão. Eu lembro das primeiras vezes que eu tive que lidar com SF, com o cupom fiscal, que realmente eu mexia numa coisa, bagunçava 2 ou 3 outros registros e eu ficava sem saber o que fazer. Então eu vou mostrar para vocês hoje a complexidade que é isso, você escrito no registro C400, principalmente se você não entende muito quais são as informações que estão sendo imputadas ali. Então vamos fazer um pouquinho diferente, vamos preencher os registros do zero. Bom, beleza, pegamos a informação da redução Z, então vamos começar aqui a nossa brincadeira. Vamos lá no registro C400, vou editar aqui, editar a escrituração, e vou aqui cupom fiscal emitido por SF. Tá? Então vamos deixar de lado essa nota fiscal ao consumidor aqui. Vou clicar aqui, modelo de equipamento, vou cadastrar um, colocar letras e números aleatórios aqui. Número da série e número caixa. Pronto. Então cadastrei aqui um equipamento. Se eu já fizer um processo de validação aqui no meu PVA, a gente já vai ver um erro, que é exatamente esse erro do registro C405, que é o que a gente está vendo agora, que é a redução Z. Então, registro FIRA obrigatório não foi informado. Então já começa aqui. Beleza. Vou lá no registro C405 e eu agora vou inserir um novo registro. O que é que tem no registro C405? O que é que eu tenho que preencher? Então, quem já lançou o cupom fiscal na mão aí, redução Z na mão, já sabe, né? Então, você tem a data da redução Z, no meu caso aqui eu vou botar 1º de março de 2019. A gente vai ter a posição CRO, né? Porque a posição CRO é a posição do contador de reinício de operação. Então, geralmente você tem essa informação lá na redução Z logo no iniciozinho do documento. Vou colocar aqui posição do CRC, que é o contador de redução Z. Tem um número também lá específico, vou botar no também.
e o CCO, que é o número do contador de ordem de operação do último documento fiscal emitido. É basicamente o último cupom fiscal emitido, né? Nessa redução Z. Então eu vou colocar aqui um número qualquer também, aleatório. GT final, que é o grande total. Então aqui a gente tem geralmente um valor bem grande, dependendo se a empresa já tem muito tempo operando, você pode ter isso aqui na casa dos milhões. Então vamos colocar um valor aqui bem expressivo. Tá pouco isso aqui, vou botar mais um dígito. Pronto. 1.245.568,58 e o valor da venda bruta. E o valor da venda bruta. Tá? Então vamos dizer que nesse mês aqui, nesse dia na verdade, ele vendeu aqui, vou botar algo aleatório, 1.529,35. Salvei. Pronto, tá feito, né? Então eu vou lá de novo, dar um Ctrl M, validar. E aí vamos ver quais são os erros que ele vai trazer pra gente. Já trouxe dois. Quais são? O C420 e o C460. Então a gente já estudou o C400 e o C405 e agora a gente vai falar dos outros registros FIIs. Então eu não quero começar a mexer nele antes de explicar o que é e como funciona. Tá? Mas aqui no C405 a gente tem algumas particularidades ainda que eu preciso falar para vocês. Deixa eu voltar aqui na minha pesca para poder passar. Então, algumas informações relevantes, né, sobre o registro. No caso de intervenção técnica no SF, deve ser informado um registro para cada redução Z emitida. Isso aqui é interessante porque tem até um outro documento, né, você tem um guia prático da FDC-MSPI, onde tem as informações referentes ao layout do PVA e algumas informações que você pode utilizar, né? E no perguntas frequentes você tem geralmente as dúvidas do contribuinte. Então ele tem uma dúvida lá de como preenche determinado registro. Então ele vai lá, passa essa informação para a Receita Federal, para a sua Cefaz, e aí de tempos em tempos eles fazem um catálogo, juntam essas informações num documento chamado Perguntas Frequentes, que agora está na sua versão 6.0. E lá nesse documento eles têm uma pergunta, lá nesse documento eles fizeram uma pergunta está lá na questão 11.16.1.1, que diz o seguinte: em um estabelecimento foram feitas duas reduções Z em um mesmo equipamento ICF. A primeira foi em decorrência de uma intervenção no equipamento e foi alterado o número do CRO. Na FDC-MSPI, deve enviar as duas reduções Z com seus respectivos valores e informações, ou devo somar todos os valores e itens vendidos em apenas uma redução Z? Então essa é uma pergunta bastante frequente, né, que a gente tem. Então a orientação que a gente tem é que normalmente a gente vai informar na FDC-MSPI uma redução Z para cada dia de operação. E aí como é que fica nesse caso que eu tenho uma intervenção técnica, né, no mesmo dia, e aí eu preciso, teve a intervenção técnica e eu volto a operar, ou teve a intervenção técnica pela manhã e voltei a operar, ou eu nem comecei a operar e teve, de qualquer forma tem que ter a movimentação, né, antes e depois da intervenção técnica. Então houve essa intervenção, e aí como é que eu faço agora? Eu tenho duas reduções Z para o mesmo dia. Como é que eu informo isso no meu SPED fiscal? E aí é interessante isso porque a gente tem uma questão complicada aqui, né? No sistema que eu usava, né, na época que eu lançava essas informações no sistema de contabilidade, se não me engano, ele não permitia que eu lançasse mais de uma redução Z para o mesmo dia. Então era um problema quando isso acontecia, porque a gente acabava somando as informações e colocando isso lá dentro do sistema para poder gerar o SPED fiscal com essa informação, tá? Que é uma coisa que eu fiz no passado, mas que hoje já sei que não deve ser feito e informo isso para todos vocês, né? Aquela coisa de cliente, o próprio contribuinte tem que gerar o seu SPED fiscal. Por quê? Ao longo dessa aula aqui vocês vão entender bem por que isso, né? Aqui no registro C400, porque é um registro que tem muitas informações, muitas particularidades e que para você preencher isso manualmente é meio que inviável. Mas a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Então, a resposta do fisco a essa pergunta foi o seguinte: você vai lançar duas reduções. Então, você vai lançar a nota fiscal, a redução Z, antes da intervenção técnica, e a redução Z que foi gerada
depois da intervenção técnica. Colocar essas duas informações lá no seu expediente fiscal, ele aceita essas informações sem problema nenhum. Outra informação relevante que a gente tem aqui, deixa eu buscar, é no campo valor do grande total, né, o GT final. E lá no guia prático ele traz para a gente uma observação interessante. Deve ser maior ou igual ao campo valor da venda bruta, exceto se houver reinício de operação. Quando for menor que o valor de venda bruta, será exibida uma mensagem de advertência. Então vamos lá, vamos entender isso. Primeiro, o que é esse campo, né, o GT final, o grande total final, e o que é isso que ele está dizendo aqui de valor da receita bruta, de valor comparando com o grande total final. Como é que a gente operacionaliza isso aqui dentro do SPED fiscal? Ele vai ser da seguinte forma. Então, a gente tem aqui o grande total, né, final, é aquilo que eu falei, que geralmente tem um valor bem grande, porque você vai acumulando, né, cada dia que você vai trabalhando com a redução Z, ele vai somando. Então, no dia seguinte, por exemplo, ele vai ser esse valor mais esse valor que já está incluso, essa venda bruta, tá? Então, a próxima redução Z, se eu informar uma redução, deixa eu salvar aqui, eu vou informar uma segunda redução Z. Então, dia 2 de março de 2019, vou botar tudo igualzinho, só essa aqui que tem que mudar. Não lembro qual foi o valor que eu botei aqui. Pronto, vou botar um valor maior que esse. E o meu GT final ele vai ser o quê? Ele vai ser o somatório da minha venda bruta do dia com o grande total final. Então, digamos que eu tive aqui nessa venda bruta do dia 9.467,58, certo? Qual vai ser meu grande total aqui? Ele vai ser o seguinte, vamos fazer uma continha aqui. Vai ser 1.245.568,58, peraí que eu até vi o número errado. 245.568,58, que é esse valor que está aqui, no GT final do dia anterior, mais a minha venda bruta do dia, que nesse caso vai ser 9.467,58. Somei aqui, eu tenho meu grande total do dia, que eu posso até copiar esse valor e colar aqui. Prontinho. Então, esse é o meu grande total do dia seguinte, tá? E aí está exatamente coerente e amarrado com a operação anterior. Porém, notem só o que acontece se eu chegar aqui, ó, vou fazer mais um dia, vou botar dia 3 de março de 2019 e vou colocar as informações iguais, aqui um pouquinho maior do que o CCO da anterior. E o GT final, eu vou chutar um valor qualquer aqui. O 1.262.562. Aqui, tem muita coisa aqui. Pronto, vai ser um valor diferente aqui, que é menor do que o grande total final, certo? E vou lançar um valor de venda, de receita bruta. Tá? 15.000, pronto. Então, se vocês observarem, eu tenho 1.200.000, aqui estava certinho, né, seguindo a sequência, e aqui eu tenho um valor que é menor do que o dia anterior, e eu tenho uma venda bruta que não dá isso, não dá esse valor, né? Para eu poder chegar nesse valor do grande total, minha receita bruta teria que ser negativa, isso não dá. Vou validar esse SPED fiscal e a gente vai ver o que vai acontecer. Ele vai trazer alguns erros, tá? Trouxe 6. Que erros são esses? Como eu informei 3 reduções Z, ele está trazendo um erro, 2 erros para cada redução Z que eu informei, para cada C405. Um referente ao C420, que é o registro que não foi informado, e outro C460, tá? Então, 1, 2, 4, eu vou virar a página aqui, mais um, 6. Só que notem que eu não tenho nenhum erro, ou nenhuma advertência relacionada às informações que eu coloquei lá na redução Z, né, lá no meu grande total. Então, o que é que vai acontecer? Esse é um daqueles casos que eu sempre digo aqui, que o PVA não vai pegar. Né? Ele poderia pegar, seria bem simples na verdade fazer isso. Né? A gente fez aqui o cálculo na mão. Então é só pegar o grande total anterior, somar com a venda bruta e chegar no valor do grande total final. Só que ele não faz essa validação, ele não faz essa verificação. Então, se eu mandar o meu SPED fiscal dessa forma, que certamente vai acabar acontecendo com o seu autuado. Porque eu estou informando, estou omitindo informação, né? Para poder chegar nesse valor, minha receita bruta tinha que ser negativa. Então, é algo que não está no PVA, né? Não está no livro, não está no guia prático.
mas é importante que vocês fiquem atentos quanto a essa questão, né? Então, o seu grande total tem que estar seguindo a sequência certinha. E aí, o ponto que ele fala lá de que não pode, que vai dar uma advertência, é esse aqui. 4 de março de 2019. Vou fazer outro exemplo. Vou colocar aqui um grande total final. Diferente, tá? Vou colocar um valor pequeno, vou botar aqui R$5.000, alguma coisinha. E vou dizer que minha venda bruta foi de R$10.000. Mais outra coisa. Então note que já apareceu aqui uma advertência para mim. O grande total final deve ser maior ou igual ao valor da venda bruta. Então essa validação aqui pelo menos ele faz. Eu vou gerar aqui a validação do SPED fiscal, vamos ver se essa advertência aparece no meu relatório. Apareceu aqui já. Então, mesma coisa que estava lá. O grande total final deve ser maior ou igual ao valor da venda bruta. Tá? Então, informação relevante. Claro que, se o meu grande total final é o acumulado de tudo que eu vendi, né, o que eu vendi no dia mais o que eu vendi no período anterior, né, somando tudo que eu vendi antes, então o meu grande total nunca vai ser menor do que a minha venda bruta. Certo? Ele sempre vai ser maior. Na verdade, sim. Aqui é a venda bruta, né? Então pode ser que você tenha um desconto, que você tenha algum outro lançamento que acabe reduzindo esse valor e fique uma venda líquida menor. E aí você teria o grande total menor do que esse valor aqui. Mas de qualquer forma, ele traz essa advertência para você ficar esperto aí caso esteja cometendo algum tipo de erro. Tá? Então esses aqui foram os exemplos que eu queria dar. Eu vou apagar esses registros que eu gerei aqui para não ficar com muitas advertências, muitos erros para a gente e facilitar o processo aqui da nossa aula. Pronto, então está só com os dois erros, que é referente ao registro C420 e C460. Porém, antes da gente ir para esses registros, tem um outro registro, que é bem curtinho, bem rapidinho, que a gente precisa ver. Eu vou mostrar aqui para vocês, que é o registro C410. Antes disso, tem uma informação de coisa que eu não passei para vocês, que é o seguinte: valor da venda bruta. Então, se o valor for igual a zero, devem ser apresentados os registros, não devem ser apresentados os registros FIDO do C460, C490. Ah, tá, ok. Bom, o que é que ele está falando aqui? O valor da venda bruta é o campo, deixa eu trazer para vocês aqui novamente. Vou voltar aqui, pegar isso, que é o da venda bruta, né? Então, se for zerado, eu não preciso informar os registros FIDOs. A gente já viu isso na prática, né? Um pouco tempo atrás eu gerei aqui um outro registro. Deixa eu jogar aqui mais um. Zerado. Salvei. Então, a gente sabe que para cada registro desse que eu gero, uma redução Z, ele vai gerar para mim dois erros no SPED fiscal. Um no C420 e outro no C460, se não tiver nenhuma informação lá. Então, se tiver certo o que está escrito lá, eu tenho que ter só dois erros aqui no meu SPED fiscal. Pronto, exatamente isso. Só aqueles referentes à redução Z que tem valor. Então, se minha redução Z, volta aqui, se minha redução Z estiver zerada, né, o valor bruto da operação for zero, eu não preciso informar nenhum registro FIDO. Tanto é assim, ó, você pode notar aqui, quando eu clico aqui em cima aparecem os registros FIDOs. Quando eu clico nesse aqui de baixo que está zerado, não aparece nem a opção de eu inserir os registros FIDOs. Ok? Bom, voltando. O valor deve ser igual ao somatório do campo valor acumulado no totalizador do registro C420 para os valores informados no código do totalizador. Tá, beleza. Aqui é o seguinte, eu preciso descer um pouquinho para o registro C420 agora, para a gente fazer o cruzamento, né, dessas informações lá com o registro C405. Então você tem o C405, você tem a informação geral do dia, que você vendeu no dia, né, venda bruta e ganho total. E no C420 você vai começar a quebrar essa informação. Você vai começar a explicar, por exemplo, quais foram as vendas que você fez que teve tributação normal do ICMS, quais foram as vendas que você fez que teve tributação de CMS-ST, que teve isenção, que teve não tributação, se você está autorizado a emitir ponto fiscal de serviço, então você vai colocar as informações de serviço lá também.
Então, você tem essas informações no C420. Você vai detalhar lá por tipo de operação que você está fazendo. Tá? E aí tem o seguinte, tem uma validação que o PVA vai fazer que tem a ver com o registro C420. Então, a gente já viu que gerei o C405, ele vai trazer para mim um erro relacionado ao C420, que está vazio, tem que preencher aquele registro. E não é preenchido de qualquer jeito, ele também tem uma amarração. Então, o registro C405 está diretamente ligado ao que eu vou informar no C420. Tá? Então, vamos lá. Deve ser igual ao somatório do campo valor acumulado no totalizador. Então, que campo é esse? Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês e trazer o guia prático, que eu acho que fica mais fácil de enxergar. Então, ele está falando aqui. Deve ser, esse campo aqui, né, da venda bruta, do registro C405, ele deve ser igual ao somatório do campo valor total, valor acumulado no totalizador. Então, que campo é esse? A gente tem aqui o C405 e a gente vai descer para o C420 e a gente tem aqui, ó, o valor acumulado. Então, o valor acumulado do totalizador relativo à respectiva redução Z, certo? Então, aqui eu vou ter, voltando, o valor total da operação, que a gente viu lá no C405, e eu vou ter também, lá no C420, esse valor acumulado. Então, esse valor vai ser quebrado por códigos, né? Então, esse código totalizador aqui. Então, código do totalizador, conforme a tabela 4.4.6. Daqui a pouco a gente vai falar dessa tabela também. Por enquanto, eu quero só contextualizar aqui qual é o campo que a gente está falando. Tá? Então, o campo valor acumulado do item do C420. Vamos voltar aqui. Para os valores informados no campo totalizador. Tá. Aí tem o seguinte, você vai informar esses valores lá no... Deixa eu compartilhar a tela de novo. Vamos lá para o guia prático, para o PVA. E a gente tem esse campo com o valor total. E eu vou começar a preencher o registro FIO. Antes do C420, a gente tem o C410. Mas é um campo que a gente nem usa, né? Que é o valor do PIS e da COFINS. Então, quem escritura o SPED fiscal, ele já não precisa validar, não precisa informar os valores de PIS e COFINS, uma vez que está mandando isso na FD Contribuições. Então, esse campo aqui você pode deixar em branco, não precisa se preocupar com ele. Então, registro C420. O que é que tem aqui? Então, a gente tem o código do totalizador, que aqui eu vou explicar para vocês detalhadamente o que é isso, como é que funciona. Tem uma particularidadezinha aqui. Tem o número do totalizador, que é referente a esse código. Tem o valor acumulado no totalizador. E aí você tem a descrição tributária. Então, tem uma certa complexidade aqui no preenchimento desse registro, que eu vou mostrar para vocês. Então, o que ele está falando? Esse valor bruto que está aqui, ó, eu informei 8.529,85 no valor da venda bruta, ele vai ser quebrado aqui em vários códigos, que é aquele código que a gente tem no T18, né? No caso 18, tem um estado que é 17. Então tem o que? T de tributado. O F serve para substituição, mas não sei porquê. Então cada códigozinho desse, ele tem uma tabela que define como é que vai ser esse código. Então você não chega aqui e define, você escolhe qual código que você quer usar. Você vai seguir uma regra para poder utilizar esse código. Então onde é que está essa regra? Essa regra ela vai estar lá nessa tabelinha aqui, ó, tabela de códigos dos totalizadores parciais da redução Z. Então você tem aqui valor acumulado, e aí ele fala que esse valor acumulado, o C420, o somatório dele, então aqui eu vou informar vários desses. Então eu vou botar aqui 01T1800. Eu vou informar aqui o número dele, vou informar um valor e vou deixar assim. Aí eu venho aqui e vou informar o outro C420. Então esse aqui eu vou dizer que é 02T, vou botar aqui 01T25. 2500. Né? Eu já vou explicar como é que funciona esse código aqui. Então vou botar aqui, outro valor, descrição. Então vou ter vários C420. O somatório desses valores aqui, ó, valor acumulado no totalizador, tem que ser igual a esse valor total de venda daqui. Então quando eu somar os meus resíduos, o valor acumulado, ele tem que dar igual aos 8.529,35 que está aqui. Certo? Só que tem umas exceções. Quais são essas exceções? Ele traz para a gente aqui quais são. Então, quando o meu código tiver AT, que é acréscimo de CMS, ou AS, que é acréscimo de ISS,
OPIF, que é operações não fiscais, DO, que é o desconto operacional não fiscal, AO, acréscimo de operações não fiscais, CAN, O, que é o cancelamento de operações não fiscais, e IOF, que é o imposto sobre operações financeiras. Então, se eu colocar qualquer um desses códigos aqui na minha escrituração do expediente fiscal, lá no registro C420, ele não vai ser computado na soma. Então, essa soma aqui, ele vai levar em consideração os meus códigos, só que esses aqui ele vai excluir. Então, se eu chegar aqui e informar, vamos fazer um exemplo aqui. Vou pegar esse código, esse produto aqui, vamos somar. Eu tenho 8.529,35 lá no total, aqui nesse campo, e eu tenho aqui lançado 6.541. Pronto, sobrou 1.988,35. Eu vou copiar e vou colar aqui para a gente fazer o nosso exemplo. Salvei, pronto. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou inserir um desses registros aqui, ó, um desses códigos que ele falou que não vai computar, né? Que ele não vai somar. Então, ó, para os valores informados no campo, do código C405, C420, exceto esses aqui. Então, teoricamente, se eu informar qualquer um desses códigos, ele não vai entrar naquela soma. Então, eu vou botar um acréscimo de CMS aqui. Eu vou botar 01 AT. Vou deixar assim para ver o que acontece. Acho que tem que botar alguma coisa. Tá dando um erro aqui. Código inválido. Utilizar código da tabela de código. Pronto, beleza. Então, ok. Vamos lá na tabela para a gente entender então como é que ela funciona. Eu vou explicar como funciona esse código para vocês. E aí depois a gente volta para cá e vai preencher para fazer o teste. Vamos nessa. Então, aqui eu tenho um linkzinho da tabela. Onde é que está essa tabela? Ela está lá no guia prático da FDIC-MSPI, na página 261. Então, se vocês caírem na página 260, você tem o cabeçalho dela, que é essa aqui. E na 261 ela começa. Então, o código que eu usei, T, que tem 4 N's aqui, certo? Então, tributado ICMS. Então, os valores de operação tributados pelo ICMS, onde esses 4 N's aqui representam a carga tributária efetiva do imposto, com 2 casas decimais. Então, por exemplo, se tem uma carga tributária de 18%, eu vou usar T1800, certo? E aí eu vou usar o código nesse formato. Se eu tiver valores de operação tributado pelo ICMS, ou seja, mais de uma carga tributária, né, por motivos diferentes, então eu tenho um produto que tem a carga de 18%, eu tenho um outro que tem a carga efetiva de 18%, mas a alíquota dele é de 25%. Então, tem uma redução da base de cálculo que dá uma carga tributária de 18%. Então, eu tenho como dividir essas operações usando o cupom fiscal. E aí, é exatamente usando esse código que eu vou fazer isso. Vamos lá. Então, o valor de operações tributadas pelo ICMS, onde XX, que representa o número do totalizador. Então, você pode ter aqui, por exemplo, tem 3 operações que têm carga tributária de 18%. Então, teria 01 T1800, 02 T1800 e 03 T1800. E aí é por isso que eu tenho um campozinho lá de discriminação, que é esse aqui, ó. Descrição da situação tributária. Então eu tenho aqui, vamos utilizar isso aqui mesmo como exemplo, 01 1800, código 1, e aqui eu tenho o valor. E eu tenho 02 T1800, e aqui ó, o número do totalizador, note que já deu um erro, eu vou mudar para 2, porque esse número totalizador ele é igual, tem que ser igual a esses 2 dígitos aqui. Ó. Então vocês já viram aqui que ele vai de 1 a 30. Certo? Então tem um outro valor. Fechei. Aí vamos lá, eu falei que eu queria adicionar um AT, né? Que ele falou que não vai somar. Então aqui eu tenho, essas informações são referentes ao ICMS, aqui a mesma lógica referente ao ISS. E aqui eu tenho outros códigos. Então se eu quiser informar operações da substituição tributária, eu vou usar aqui ó, FN. Então, F vai ser indicando que está na substituição tributária e N representa o número do totalizador. Por que é F para substituição tributária? Eu consigo te dizer. O I de isento. Então, valores que tiverem isento e o N vai ser o número do totalizador. Da mesma forma. FS, substituição tributária do ISS. Então, aqui são campos referentes ao ISS. Operações não fiscais. E aí eu tenho os outros códigos todos, tá vendo? Então, note que até aqui eu tenho esse Nzinho, que o N é o número do totalizador. Então, eu posso ter vários desses.
E daqui para baixo eu só tenho os códigos. Então se eu quiser informar um acréscimo de ICMS, no nosso caso, eu vou colocar lá apenas o código AT. Vou colocar o meu acréscimo. E agora a gente já está habilitado aqui a fazer o nosso teste. Vou entrar aqui no totalizador, vou colocar AT, vou colocar, não vou colocar número nenhum, que ele não tem, e o valor acumulado no totalizador. Vou botar aqui o valor de R$500 e vou salvar. Agora eu vou validar para ver se realmente isso vai ter alguma influência no meu SPED fiscal ou não. Deu alguns erros aqui, 5. Então, a soma dos valores acumulados, aí isso aqui, como eu falei a vocês, que começa a complicação. Quando eu preenchi o C420, ele já faz uma associação direta com o registro C490. Então, o que diz aqui? Ó, a soma dos valores acumulados nos totalizadores C420 da mesma carga tributária deverá ser igual à soma dos registros analíticos C490. Verifique o valor de cada totalizador. Então, a partir do momento que eu informo esse totalizador aqui, eu já tenho que ter um registro C490 que seja ligado a ele. Então aqui ele vai colocar o código de acordo com o que está no cupom fiscal, e aqui eu vou fazer o meu registro analítico, igualzinho como a gente está lá no registro 690, né? CFOP, CCT alíquota, carga tributária, valor da operação, ICMS e tal, tudo direitinho como a gente faz lá no 690. Então, quando a gente valida e aparece esse erro, às vezes a gente fica sem saber o que é que está acontecendo. Aí ele fala que o valor esperado é 0. Quando você clica aqui, ele traz você para o campo com o registro C420. E aí ele ainda traz para o campo errado, ele traz para o campo o código do totalizador. Aí como é que você vai adivinhar que você pensa logo que o problema está aqui? Então você vai e zera esse valor. Aí quando você zera esse valor daqui, e você valida de novo, já vai acontecer outra coisa. Vamos lá. Aumentou ali a quantidade de erros. Tinha 5, agora tem 6. Então ele traz esse erro aqui, de novo, né, referente lá ao registro C490, então C420 não está batendo com C490. Tem a informação do C460, que é o item que a gente vai ver daqui a pouquinho, e o C490. Então, o registro filho C490 é obrigatório sempre que houver documento fiscal não cancelado. Então, o que é documento fiscal não cancelado é exatamente esse código que eu informei no C420. Então, ele vai trazendo aqui. Então, note que fica uma bagunça. Então, a gente já informou do C490. Agora, ele já vem com o erro 7 aqui. Ó. Então, lembra que a gente apagou lá o valor do registro do C420, né? Aí, onde é que ele vai refletir aqui? Ó? O valor da venda bruta deve ser igual à soma do valor acumulado no totalizador. Então, ele está falando, você colocou venda bruta 8.529,35, só que quando eu somo o C420, isso aqui é no C405, quando eu somo o C420, só tem 6.541. Cadê a diferença? Aí quando você clica aqui, ele traz você para o registro C405. Aí você acha que o problema está aqui. Aí você quer apagar ou quer mexer aqui, e aí você vai gerar outro problema, e aí vai. Chega aí, quando você acha que resolveu e volta, aí tem outros problemas. Então você fica nesse ciclo vicioso aqui. Então é um registro que é bem complexo. Então você tem que entender exatamente como é que funciona cada passo dele. Então a primeira coisa, esse valor está certo, eu só preciso complementar a informação aqui. Então eu tinha um valor que eu apaguei, eu vou restabelecer esse valor agora. Então 8.529,35 menos 6.541. Então 1988,35. Vou até copiar aqui para não errar. E vou colar ele aqui. Pronto, colei. Aí beleza, resolvi meu problema. E ele vai refletir lá no meu registro C490. Essas informações que estão aqui, elas têm que aparecer com esse mesmo valorzinho lá no registro C490. Só que note que o que a gente queria ver a respeito do AT, né? Então se eu somar tudo aqui, eu teria 9.029,35 com os R$500 do acréscimo. Só que realmente ele não trouxe para a gente nenhum erro, nenhuma advertência relacionada a isso. Eu posso até validar aqui o meu SPED fiscal para mostrar isso para vocês. Vamos lá. Então, aquele erro lá do C420, os registros filhos, C490 associado. E aí eu chego aqui e não tem nenhuma informação referente ao acréscimo. Tá vendo? Agora, beleza. Vamos voltar aqui no C420, que eu preenchi.
e eu tenho que preencher agora outros registros filhos. Então isso aqui é tão complexo que tem uma pergunta também lá nos perguntas frequentes que eu vou compartilhar com vocês. Vou trazer aqui. Então essa é a tabela que a gente tem que seguir, tá? Esses aqui não estão dentro lá do somatório. E cadê o negócio que eu queria mostrar para vocês? Perguntas frequentes. Registros filhos, C400, tá, a gente já passou por aqui, C405 já foi, vamos para o C420. Então aqui no C420, a gente já viu, né, para que ele serve, ele vai discriminar os valores por código e o totalizador da redução, que é aquele lá T18, não sei o que lá das quantas, tá. E aí, código do totalizador, tem aquelas particularidades que eu estava explicando para vocês. Então deverão ser informados todos os totalizadores parciais da redução Z que foram movimentados no dia. Então tudo que teve de movimentação, que é essa tabela, né, que a gente acabou de ver, vai obedecer essa tabela aqui. Então na redução Z vai ver esses códigos. Você vai reproduzir esses códigos que estão na redução Z dentro do seu SPED fiscal. E caso o equipamento seja autorizado a emitir cupom fiscal como serviço, aí vai ser a mesma situação. O XX vai ser o código, o número, né, do meu totalizador. Então, se ele fala o seguinte, aqui tem uma informação até relevante. Se eu não tenho, mais de um totalizador com a mesma carga tributária, eu posso usar esse formato aqui reduzido, que é só o T de tributado, por exemplo, e a carga tributária, sem o XX, que seria o número do totalizador. Porém, na prática, isso é um pouquinho diferente. Quando eu venho aqui no meu registro C420, que eu vou lá e coloco código do totalizador, vou colocar aqui T, já tem 18 ali, vou botar T2500. Note que ele já está dando um erro aqui. E aí eu vou colocar aqui, sei lá, vou colocar 0 aqui. Ele está me dando um erro. Que erro é esse? O número do totalizador, quando ocorrer mais de uma situação com a mesma carga tributária efetiva, deve ser igual ao código totalizador conforme a tabela 4.6. Se o totalizador XX, T, aí com os quatro números, né, referente à carga tributária, ou com S, que é referente ao ISS, onde XX é o número totalizador e N a alíquota efetiva. Só que, note que ele me dá a opção, lá na tabela, de não informar esse código, o número. Né? Só que quando chega aqui no PVA não tem jeito. Eu até consigo fazer isso. Deixa eu salvar aqui e vamos validar para a gente ver o erro. Né? Caso vocês um dia precisem abrir lá no PVA e encontrem com esse erro, vocês já vão saber o que é. Eu tenho aqui o número do totalizador. Esse erro aqui está informando que eu preciso preencher lá o campo número do totalizador. Só que eu não preenchi ele aqui no código. Então não deveria me pedir. Mas de qualquer forma tem que colocar. Vou colocar aqui o número 1. Se eu botar o número 2, por exemplo, será que vai passar? Vamos ver. Aí, botei o número 2, passou, tá vendo? Então eu posso colocar qualquer número que eu quiser ali. Isso aí, para mim isso aqui é um erro na validação do PVA. Né? Porque se existe a possibilidade de eu não precisar informar o código, eu não deveria informar esse campo aqui também. Inclusive eu estou informando o campo errado, né? Porque eu só tenho 1, então aqui deveria ser obrigatoriamente 1. Só que eu posso informar quantos eu quiser aqui, que ele não vai me dar nenhum erro. Então, ou eu informo assim e coloco o número aqui, ou eu informo na forma completa. Tipo 01 T2500 com código. Ele permite fazer nesse formato também. Aí vocês vão ver que o erro vai desaparecer. Não temos o erro. Beleza. Então, foi preenchido aqui. Voltando. A gente já viu os códigos, né? Como é que usa. O campo do valor acumulado, a gente já viu também. E aqui já expliquei para vocês que ele tem uma relação com o registro C490. Então, a informação que está lá tem que bater no C490. E aqui, ó, o convênio que eu tinha informado para vocês, né, que eu tinha citado. Então, ele cita dois convênios. O convênio 80 de 2007 e o convênio 85 de 2001. Então, 80 de 2007, ele
alterou esse convênio 85 de 2001. E o que é que ele fala? Aqui ele tem exatamente o resumo que vocês vão encontrar aqui nesse link. Altera o convênio e estabelece requisitos de hardware e software e gerais para desenvolvimento de equipamento emissor de cupom fiscal, os procedimentos aplicáveis ao contribuinte de ISF e às empresas credenciadas e da outras providências. Então, tudo que está relacionado a emissor de cupom fiscal, tanto da parte técnica, para quem desenvolve o software, quanto para quem operacionaliza, para quem vende o emissor de cupom fiscal, vai achar as respostas aqui. Esse convênio, na verdade, não é a informação completa que está aqui, é só a alteração, mas o convênio completo a gente vai encontrar aqui, 85 de 2001. Então aqui a gente tem todas as informações referentes a essa operação. Então aqui, estabelece requisitos de hardware e software e gerais para desenvolvimento de equipamento de cupom fiscal e os procedimentos aplicáveis ao contribuinte usuário do ISF e às empresas credenciadas e outras providências. Então, a mesma coisa, o mesmo texto de cá, só que isso aqui é apenas alterando algumas informações. Aqui tem informação técnica para quem desenvolve, tem informação para quem escritura, né? Para quem vende usando o cupom fiscal e assim vai. Então, aqui é a base da informação. Para quem precisar de algo relacionado ao cupom fiscal, é só chegar aqui nesse convênio que encontra. Beleza? Vamos prosseguindo aqui. Fechei. Essa questão do código é bem complexa. Fechou aqui. Pronto. E aí vamos lá no registro. Eu não quero nem falar do registro 490 para a gente não sair da sequência. Mas eu vou acabar falando só para a gente fechar o entendimento aqui do guia prático, do PVA. Então, como é que eu resolvo esses erros que estão aqui? Né? O erro de código do totalizador, que está zerado, e do C460 e do C490. Então, vamos lá no C490. Aqui, ó, registro analítico, eu vou ter que simplesmente reproduzir o CST sem copia alíquota referente a essa operação. Então, aqui eu tenho uma carga tributária de 18% referente à ata. Antes disso, eu preciso mostrar para vocês, aqui no Perguntas Frequentes, a questão que tem relação com isso. Cadê você? Tem uma questãozinha aqui lá do Perguntas Frequentes perguntando exatamente isso. Como é que eu faço para escriturar as operações aqui? Pronto. Então lá no Perguntas Frequentes, e se vocês quiserem ir lá direto no documento, deixa eu só copiar aqui o número da questão para a gente ir lá direto no documento. Vocês podem colocar aqui spqf.in/perguntas. Aí foi um link que eu criei, um atalho para ficar mais fácil para mim, porque eu sempre venho aqui ver alguma coisa. Então eu vou dar um F3 e vou colocar essa questão. E aí tem uma pergunta. Como devo informar no registro C420 uma situação em que existe a possibilidade de ocorrer mais de uma alíquota efetiva do ICMS no SF? Por exemplo, aí, situação 1, 7% integral. Situação 2, 12%, base de cálculo reduzida em 58.333, resultante de uma carga efetiva de 7%. E a situação 3, alíquota de 17%, base de cálculo com a redução de 41,76%, carga tributária de 7%. Aí, hoje no SF existe um único totalizador, T007, onde são acumuladas as vendas de qualquer uma das situações do exemplo acima. Devo informar um ou 3 registros C420? Aí ele responde. Para a situação em que houver mais de uma carga tributária efetiva, o código do totalizador deverá estar no formato XX, T e aí 4 entes, que é aquela situação que a gente viu lá. Aqui é o número do totalizador, aqui esse T indica que é tributado, e esses 4 aqui é a carga tributária, considerando a alíquota com 2 casas decimais. Conforme a tabela 4.4.6, que é essa tabela que a gente viu aqui, está lá na página 261 do guia prático. Sendo obrigatório o campo número do totalizador quando ocorrer mais de uma situação com a mesma carga tributária efetiva, que a gente já viu que esse campo está sendo obrigatório mesmo quando eu só tenho um código informado, que poderia variar de 1 a 30. Então aqui teoricamente se eu colocasse 31, o meu expediente fiscal deveria dar um erro. Eu já fiz esse teste e não está dando esse erro. No exemplo, havia 3 registros, C420.
com os campos código do totalizador 01T007, 02T007 e 03T007, sendo obrigatório informar os campos número, totalizador, exemplo, 01, 02 e 03, respectivamente, que foi aquele campo lá que a gente estava vendo. Então, eu vou lá no C420 e aqui informei 01, aqui vai ser código 1. Se eu informar aqui 02, aqui vai ser código 2, 03, código 3. Eu vou até fazer isso. A gente vai colocar aqui, vamos tentar reproduzir esse exemplo que está lá. Vou botar 03, T, com a minha 1800. O número totalizador aqui vai ser 03, vai ficar 3. E o valor acumulado do item, que aí no caso eu já vou precisar mexer alguma coisa aqui, porque senão vai dar aquele erro lá do valor bruto. Então eu vou pegar esse valor daqui e vou reduzir alguma coisa nele. Vou colocar aqui esse valor. E aí vamos recalcular agora como é que vai ficar aqui o meu terceiro campo. Então, 8.529,35 menos 1.988,35 menos 5.124,78. Então, 14,16,42. Vou copiar e vou colar essa informação aqui. Pronto. Agora eu não vou ter problema, vou até apagar isso aqui também. Agora eu tenho todos os meus totalizadores com a mesma carga tributária, tá vendo? Porém, eu tenho agora a possibilidade de informar o registro C490. Só que quando eu tenho aqui várias cargas, digamos que aqui, ó, esse 01, descrição da carga tributária. Eu vou colocar aqui a alíquota normal, ICMS. Nesse segundo, eu vou botar aqui redução da base de cálculo. Botar X% aqui que eu não sei como fazer o cálculo, tipo, para reduzir de 25 para 18. Eu não sei qual é o percentual aqui. E vou botar esse aqui também, botar uma alíquota de redução da base de cálculo, em X% também. Vou botar Y para ficar diferente. Y%. Ok, então aqui eu tenho três situações, três produtos diferentes, né, que tem a mesma carga tributária efetiva. Então, quando eu tenho essa situação, aqui eu vou descrever, ó, como é que está sendo feita essa operação. Por que que tem a mesma carga tributária? E aí eu vou descrevendo aqui qual é a situação que ele se enquadra, certo? Que é exatamente isso que está sendo tratado aqui nessa questão. E aí, no caso da SF, caso eu possua um único totalizador, T007, onde são acumuladas as vendas, deve ser informado apenas um registro C420. Tá? Então ele fala aqui, ó, no caso de SF que possui um único totalizador, ou seja, aquilo que eu falei, né? Tem alguns sistemas que não permitem que você faça lá a divisão dos lançamentos. Aí ele fala que você deve informar apenas um registro C420. Ou seja, no final das contas, faz o que você quiser, né? Porque se você pode fazer nesse formato, pode fazer nesse formato daqui, né? Por causa da limitação do SF, então qualquer coisa está valendo. Mas aqui eu acho que fica melhor organizado, né? Da forma mais certinha. Então, qual vai ser a diferença do C420 para o C490? No C490, eu vou informar aqui, ó, por exemplo, aquela operação referente a esse T001, 1800, o código, o número totalizador 1. Eu vou copiar esse valor daqui, e aí, como esse está tributado normalmente, eu vou vir aqui, como é que vai ser o desenho da minha operação. CST000, vou colocar aqui o CFLP 502, sou um revendedor, carga tributária de 18, valor da operação, esse valor aqui, o valor da base, o mesmo, e o valor acumulado. Então, vou calcular o ICMS dele aqui. Então, vai ser isso vezes 18%, R$ 357,90. Então, esse aqui é o valor da minha operação. Salvei. Pronto. Aí agora, vamos validar aqui para ver se vai reduzir o erro ou se vai acontecer mais algum problema. Porque a carga tributária é igual, né? Como é que ele vai fazer para identificar quando é um e quando é outro? Vai reduzir bastante os erros. Olha só.
ficou um erro aqui, ó. Valor, a soma dos valores acumulados nos totalizadores C420 de mesma carga tributária deverá ser igual à soma do C490. Então, a mesma coisa. O que é que ele está falando aqui? Que o somatório, qual é a leitura aqui? Ele está dizendo o seguinte, ele está fazendo uma leitura do C490 e me dizendo que o meu C420, o somatório de todos eles, deveria dar isso aqui. Então é isso que ele está fazendo. Se você lembra que estava zero, né? Por que estava zero? Porque no C490 não tinha nada, estava vazio. Agora eu informei esse valor aqui. O que é que ele faz? Ele fala, ó, que esses valores aqui somados tem que dar o mesmo valor que está no C490. Como estava 0,0, como agora tem 1988,35, ele acha que o somatório disso aqui tem que ser 1988,35. Aí você volta aqui, mexe em tudo para poder ficar igual aqui. O que é que vai acontecer? Você vai ter problema com o registro superior, com C405. Então essa é a complexidade que eu estava falando para vocês no início da aula. Então para resolver isso aqui, a lógica é a contrária. Não é a lógica de do C490 para o C420. É do C420 para o C490. Então eu tenho que complementar aqui a informação. Só como é que eu vou fazer isso? Agora eu preciso jogar aqui os CSTs de redução, né, da base de cálculo. Então, só para diferenciar um pouquinho, eu vou dizer o seguinte, que esse aqui ele tem uma redução da base e ele é o produto nacional. E esse de baixo ele tem a redução e é um produto estrangeiro. Então, eu vou jogar aqui 0,2, vou pegar esse valor, copiar ele aqui, salvar. Vou lá no C490 e vou gerar um 0,20, um CFOP 5102, então operação com redução da base de cálculo, carga tributária de 18%, valor da operação, aí aqui é que está o pulo do gato. Por quê? O valor da minha base de cálculo vai ser, o valor da operação vai ser esse aqui, só que o valor da minha base de cálculo, ele é diferente. Porque lembra que eu tenho um valor de base, um valor de operação e um valor de base de cálculo diferente. Então aqui, o que é que acontece? Na verdade não, desculpa, eu estou confundindo. É isso aqui mesmo. No caso do SF, você vai utilizar como valor da operação, você vai reduzir a alíquota. Você reduz direto na alíquota, você não reduz a base de cálculo do ICMS não. Então você vai manter a alíquota normal, a alíquota reduzida, né? Então digamos aqui fosse 25%. Então, para fazer do jeito certo, né, com redução de base, aqui teria que ser 25%, aqui você teria o valor da operação e aqui você teria um valor menor do que o valor da base de cálculo deveria ser menor do que o valor da operação. E aí esse valor do ICMS, quando você dividisse pelo valor total da operação, você acharia a carga tributária de 18%. No caso do cupom fiscal não é assim. Você coloca direto a alíquota aqui e mantém a base cheia, certo? Então é o que a gente vai fazer aqui. E eu vou complementar. 524,58 vezes 18%, que tem 922,42. E aí, salvei, vou validar de novo e a gente vai ver que vai ter outro erro. O que foi que ele fez? Ele só fez somar o valor que tinha lá, o C490, e falar que ó, tá maior do que, tipo, é como se eu dissesse que no C420 tem um valor maior do que esse aqui, então o valor tinha que ser esse. Só que a gente já está esperto agora, a gente sabe que o problema não é esse, a gente vai lá e vai pegar a última parte agora, que é esse aqui, o terceiro acumulador. E vou copiar esse valor e vou fazer a operação aqui também. Então o que é que eu vou fazer aqui? Só para diferenciar, tá? Digamos que fosse 0,20 também, o que é que eu faria? Eu somaria aqueles dois e lançaria aqui. Mas, para não ficar somando toda hora, eu vou lançar aqui. Vou lançar como 220, mercadoria importada, adquirida no mercado interno, CFP 502, carga tributária de 18% e minha alíquota e a minha base de cálculo. Vou pegar esse valor e vou multiplicar por 18% e vou chegar aqui no valor de R$ 254,96. R$ 254,96. Vou salvar. Agora eu vou validar de novo. A gente vai ver que aquele erro lá desapareceu. Eu vou finalizar a aula aqui daqui a pouquinho. Quem tiver dúvida já pode ir postando aí no chat que daqui a pouco eu chego para responder. Bom, e sobrou só esse erro aqui no registro C460, que é o registro filho que não foi informado. Tá?
Então aqui a gente vai falar sobre cupom fiscal, tá? Então, uma série de coisas para a gente ver. Esses registros aqui, C420, tem registros filhos também, que é o C425. Então ainda tem bastante coisa para a gente ver sobre esse registro C400 e os seus filhos. Só que a gente não vai mais ver isso hoje, né? A aula já foi bem complexa, bem puxada. A gente vai deixar o restante dessa aula para a semana que vem. A gente vai ver ela no finalzinho, né? O restante da informação na próxima semana. Então, cobrimos aqui os pontos, né? Perguntas frequentes, fizemos o exemplo no PVA dessa questão, vimos os convênios, o que mais? Acho que é só isso. Por hoje é só. E aí, pronto, semana que vem a gente vai entrar aqui nos registros filhos do C420, que é o C425, depois do C460 e assim sucessivamente. Fechar lá no C490 e a gente finaliza a aula, tá? Então agora eu vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, o momento é esse. É um registro bem complexo, eu sei. Então talvez vocês tenham várias dúvidas aí, mas podem perguntar que a gente vai respondendo vocês aqui. Se não tiverem dúvidas, a gente finaliza a aula. Deixa eu ver, chegou gente nova aqui depois. Marta Michele, depois chegou a Ana Flávia. Boa noite, Ana Flávia, bem-vinda. Esperando aí as perguntas de vocês. Acho que não vai ter. Então, beleza. Vou finalizar aqui a nossa aula, tá? Essa parte 1 do registro C400 e filhos. Semana que vem, terça-feira à noite, a gente vai completar a segunda aula. Vou dar só meus recadinhos aqui. Se vocês gostaram da aula, deem um like, né, na aula para ajudar a divulgar para as pessoas do YouTube. Se vocês quiserem, podem também assinar o nosso canal e ativar o sininho. Todo dia a gente tem um vídeo aqui sobre SPED fiscal. Vídeos curtos de 2-3 minutos, passando uma sacada, alguma dica relacionada ao SPED fiscal para vocês. Então vocês podem assinar o canal, ativar o sininho. Todo dia de manhã, às 7 da manhã em ponto, chega um vídeo, vai chegar uma notificação aí de um vídeo novo sobre SPED fiscal para você. Então essa aula vai ficar disponível aqui até quinta-feira à noite, então esse é o tempo que você tem para poder assistir. Depois disso ela vai sair do ar. Tá? Tem como assistir essa aula depois que ela sair do ar? Só se você participar do nosso grupo fechado no Facebook. Então aqui embaixo tem um linkzinho para você participar, você entra lá, clica no link, solicita a participação, a gente avalia, vê se você existe mesmo e aprova a sua entrada e você começa a participar do nosso grupo. Lá tem várias pessoas chegando, então estamos chegando agora a 2.000 pessoas no nosso grupo. Então você lá vê todos os vídeos, vai ter acesso a essa aula até a segunda-feira da semana que vem, aí depois já era mesmo, não vai ter mais acesso a ela. E é isso. Toda quarta-feira à noite a gente tem aula de ICMS, né, com o professor José Wilson Amorim, ICMS ao vivo. Aqui embaixo também tem um link para você se cadastrar, né, para participar da aula de ICMS. E é isso. Acho que chegou alguma pergunta aqui. Boa noite. Ainda existem estados obrigados à emissão de um cupom fiscal? Tem sim, olha. Eu fui em São Paulo no ano passado, no finalzinho de dezembro, e aí fui no mercado e me deram um cupom fiscal. É um cupom fiscal um pouquinho diferente, né? Não é um cupom fiscal tipo manual, como era aqui na Bahia, por exemplo, né? Que você ia lá e emitia o cupom, recebia, tinha redução Z, você tinha que informar isso para o fisco. Aí continua tendo que informar para o fisco, só que o processo é um pouco diferente. Você emite o cupom, sai lá o cupomzinho normal, tal, só que tem uma chave de acesso ao documento eletrônico, isso já é informado para a Cefaz, no caso para a Cefaz São Paulo. Se não me engano, outro dia eu estava perguntando, isso mesmo você me perguntou, se ainda tinha gente que emitia cupom fiscal. E tem uma pessoa, acho que foi do Paraná, ou foi de Santa Catarina, acho que é Santa Catarina, Paraná, né? Que falou que lá também emite esse cupom fiscal. Não é o cupom fiscal, tipo, digamos, manual, né? É um cupom fiscal eletrônico, mas sai lá na maquininha de SF, a Cefaz recebe a informação, você escritura como se fosse um cupom fiscal normal. Tanto que a gente viu, né? Deixa eu voltar de novo, compartilhar com vocês, que a gente tem 3 documentos que a gente pode informar aqui. A gente tem a nota fiscal de venda ao consumidor, que eu não sei por que tem esse registro aqui, uma vez que a gente tem, né, o C300 e C350, que a gente estudou nas aulas passadas. Então você tem o cupom fiscal emitido por SF, que é aquele normal, que a gente chega na Bahia aqui até o final do ano passado, e tem o CFE-SF,
que é aquele emitido pelos contribuintes de São Paulo, Santa Catarina e assim sucessivamente. Mas a operação é bem parecida, né? Tem só uns detalhezinhos que mudam, mas em essência é a mesma coisa. Beleza, então acho que não tem mais dúvida nenhuma. É isso aí. Obrigado por participarem da nossa aula e a gente se vê na próxima semana, a parte 2 da nossa aula falando sobre o registro C400. Então espero você lá. Tchau, tchau.